Então, para mim, foi um susto aquilo. Falei, caramba, eu não trouxe nada, nem uma laranja, né? Aí, Mas estava numa fábrica de alimentos, né, João? O que facilita. Se Mas fosse de a automóveis, por exemplo, era mais complicado. Mas cuidado, a fábrica estava vazia nesse momento já, porque tudo já tinha saído. Todos os caminhões de produto tinham saído para o centro de distribuição, porque se tivéssemos fábrica, tivesse greve, aquele produto ia se perder. Então, tudo isso custava, esse era o custo da preparação. Né? E, graças a Deus, não houve greve naquele ano. Né? Fechou-se o acordo às 23h58, mais ou menos, puta, que bom. E eu não tinha vivido aquele negócio, então, falei, bom, não houve nenhum problema. Né? Então, a gente foi para casa e realmente não aconteceu nada maior naquele ano, foi possível chegar a um acordo e acabou. Mas o fato é que a gente acaba aprendendo. Né? No ano seguinte, houve uma paralisação. Dessa vez, eu não sei porque eu não estava na comissão de greve, eu estava do lado de fora. Aliás, eu estava na comissão de negociação já. E eu não sabia, mas estava aprendendo como se fazer negociação, porque no ano seguinte eu fui convidado então, a assumir a gerência geral daquela unidade, e aí sim, eu tinha que fazer bastante negociação. Mas aí, moçada, o que é interessante é o seguinte, é aí que eu falo do primeiro momento que eu trabalhei em Barra Mansa, que eu tive chance de conviver com chão de fábrica e tudo mais. Lá no México também tem umas diferenças que são assim, as pessoas, a lei legal separa algumas pessoas que são de confiança, né? Alguns postos, administrativo, laboratório, parecido, né? E outras pessoas que são as pessoas sindicalizadas. E essa separação é tão grande, tão verticalizada, que você tem banheiro de pessoas de confiança e o outro banheiro. Restaurante de confiança e o outro restaurante. Então, quando eu assumi a gerência da fábrica, aquilo me incomodava profundamente, porque eu finalmente acho que dentro de cada um de nós a gente tem que ter, sabe, e eu trazia isso dentro de mim, até por ter nascido em uma família humilde, simples, falei, caramba, nós somos todos seres humanos, filhos de Deus, para quem acredita em Deus, para quem não acredita, mas nós somos muito parecidos. Né? A única diferença é a posição que a gente ocupa nesse momento. Mas você tem um banheiro de confiança, significa o resto do pessoal é de desconfiança, ou de não confiança. Você tem um restaurante de confiança, quem não vai lá é porque é de desconfiança também. Então, na primeira semana que eu assumi a gerência da fábrica, eu chamei o líder sindical da fábrica, Dom Teódulo de la Fuente. Falei, Teódulo, qual que é o seu principal interesse aqui dentro? E ele comentou comigo o seguinte, defender o trabalhador da Nestlé aqui em Tlaxcala, o nome da cidade. Falei, bom, se você está sendo verdadeiro, bichão, e está me falando que realmente esse é o seu interesse, então eu sinto que a gente está do mesmo lado. Porque esse teu interesse é a minha obrigação como gerente da planta agora. Defender e dar chance para essas pessoas crescerem. Claro, pessoal, isso não pode ser só discurso, isso tem que ser acompanhado de várias ações. E nós começamos a implementar várias ações, fizemos muitas mesmo, e eu fui gerente daquela unidade por 6 anos, e com prazer, falo para vocês, nunca mais tivemos 1 segundo de greve na fábrica. Nunca mais. Até hoje, todos os dias 16 de janeiro, a moça que era secretária minha na época, a Tereza Ceron, até hoje ela passa e-mail. Fala, João, mais 1 ano sem greve. Porque nós conseguimos realmente mudar aquela história. Eu acho que conseguimos mudar muito, outra vez, voltando ao que o Bob falava aqui, diálogo, conversa, entender que existem pessoas que estão trabalhando com você. Acho que por que eu estou contando essa história inteira? Porque a gente tem percebido muita dificuldade até nas empresas com as novas gerações, dificuldade no sentido de ansiedade, dificuldade no sentido, moçada, e vamos falar bem claro, até mesmo uma arrogância. As pessoas às vezes chegam pensando que amanhã estão prontas para ser o CEO, estão prontos, e precisa ser amanhã, com pressa realmente, muita ansiedade, né? E principalmente pensando que o canudo que a gente recebeu na USP, no Mackenzie, na GV, já deu para a gente todo o conhecimento que existe. E a realidade é um pouco diferente. A realidade é um pouco diferente. Esse background formal, essa formação acadêmica que a gente recebe, é a base de tudo, sem sombra de dúvida. É a base de tudo. Mas reconhecer que existem outras pessoas, que existem outras histórias e que não existe uma verdade absoluta, acho que isso aí faz toda a diferença na relação humana dentro de um ambiente de trabalho e que pode te impulsionar realmente a carreira, pode propulsionar a tua vida dentro daquela companhia ou até pode te fazer desiludir até o ponto de que você ou a companhia venham a desistir dessa união. Muito bom. Posso interromper fazendo por favor, uma pergunta? Por favor. A gente vai engatando. Depois, se você lembrar mais um episódio, fica à vontade, você vai contando para a gente. Se você não me interromper, eu vou ficar falando aqui até a tarde, então vamos lá. Então, vamos lá. Eu queria aproveitar um gancho que você falou, essa coisa do CEO
pode ficar, se quiser sentar, fica à vontade. Não, tá bem. CEO no primeiro ano, primeiro mês? Primeiro dia. Primeiro dia, né? Você gerenciando pessoas, né, na Nestlé, e, obviamente, observando a chegada da geração Y com tanta força, quais seriam suas dicas para administrar essa ansiedade? 2 dicas. Uma, do lado do gestor da empresa, porque nós temos aqui, acho que, meio a meio, talvez um pouco mais de jovens, mas temos gestores aqui também, que estão recebendo esses jovens ali que querem ser CEO, presidente no dia seguinte, e do lado do próprio jovem, que aqui tem uma grande parte, que quer ser CEO no dia seguinte. Quer dizer, quais suas 2 dicas para as pessoas administrarem isso? Na verdade, Bob, eu acho que é uma dica só, tá? Porque essa relação ela é uma relação que pode se tornar ansiosa se faltar essa dica que eu vou falar. Essa dica nem sempre a gente recebe formalmente, mas, no meu ponto de vista, é humildade. Dos dois lados. Dos dois lados. Por que eu falo humildade? Eu, por exemplo, tenho 26 anos na Nestlé, sou gestor, e hoje vejo uma molecada chegando muito mais preparada do que eu estava quando entrei. Eu olho para trás e falo, nossa, eu entrei na posição certa. Aquela história do cavalo do bandido, eu não podia ter... não podia ter ido para CEO no primeiro dia. Não podia ter pego dia. nenhuma outra coisa melhor do que aquilo, porque eu ia cair do cavalo. Literalmente, eu ia cair do cavalo. E a gente vê essa moçada chegando hoje com muito mais formação, com muito mais preparo realmente, né? Então, eu acho que é importante para quem quem já é o gestor, realmente perceber isso, apoiar o desenvolvimento com muita humildade, sentindo que... E aí isso se traduziria o quê? Em ouvir, em conversar mais? Como é que se traduz a humildade para o gestor? Acho que se traduz em respeito. Respeito. Uma atitude, um comportamento, comportamento de respeito o tempo todo. Respeito em perceber, inclusive, as diferenças da geração, perceber que a maneira com a qual nós fomos criados faz a diferença na nossa vida, e faz mesmo, moçada. O pessoal que é da minha idade aqui, acho que eu sou mais velho, não, tem gente da minha idade aqui. Moçada, quando eu estava na 5ª série, na 6ª série, eu sou da geração ainda que quando o professor entrasse na sala de aula, a gente tinha que ficar em pé. Ainda mais que a gente vivia no militarismo no Brasil. A gente vivia em plena ditadura. A gente tinha que ficar em pé para deixar o professor entrar. Sim. Aí, quando o professor olhava para a sala inteira, pode sentar, pode sentar. Na casa da gente, o pai, o avô, era a cabeceira da mesa mesmo e a coxa do frango era para ele. Só se ele gostasse de peito. Falei, não, ele é que escolhia o pedaço do frango que ele queria. Né? Não podia. Hoje em dia, a relação é muito mais democrática. É muito mais democrática. E a verdade é que quando eu falo do gestor, do respeito por essa geração que está chegando, eu acho que passa por entender que ou a gente deshierarquiza essa relação, as empresas, essa relação que existe dentro das empresas, ou a gente pode estar realmente dando um tiro no pé. Porque não adianta mais a gente querer sentar na cabeceira da mesa, não adianta mais querer escolher a coxa de frango, nem querer que todo mundo fique em pé quando a gente entra na sala de aula, porque não é mais assim. Hoje, o diálogo, olhemos nas nossas casas mesmo. Eu tenho 2 filhas, 18 anos e 15 anos, são também da mesma geração, né? E a relação que eu tenho com as minhas filhas é completamente diferente da relação que eu tive, que eu pude ter com meu pai e com minha mãe naquela época. Hoje é uma relação muito mais aberta, muito mais, digamos, democrática, até porque a geração Y, né? Que eu falava, o meu Y é de Minas, mas o Y do porquê, de estar perguntando porquê. Hoje os jovens perguntam muito mais porquê, até porque na nossa época a gente não tinha muito direito de perguntar porquê. Se você perguntasse 2 ou 3 vezes porquê, talvez estava correndo risco de ser considerado conspirador e podia ser preso. Eu tenho colegas que foram presos na época da ditadura militar, 74, 75, foram presos, diretores que participavam do diretório central dos estudantes, e assim era, né? Então são épocas diferentes, onde a gente aprende que respeito na relação humana é tudo. Seria certo supor que as relações pessoais, familiares, como você está citando, mudaram mais rápido do que as relações empresariais? Eu acho que mudaram ao mesmo tempo. Você acha que as relações empresariais estão mudando rápido? Acho que mudaram ao mesmo tempo, porque as empresas que não perceberam e não mudaram internamente estão ficando para trás. Estão ficando para trás. E eu falo isso com toda a experiência de uma empresa que tem no Brasil 90 anos. A Nestlé vai cumprir 90 anos no ano que vem. 143 anos de existência já no mundo, né? Mas o que a Nestlé mudou nos últimos 26 anos que eu conheço de dentro, é impressionante. É impressionante. No mesmo ritmo que as famílias vêm mudando, quer dizer, a relação que existia... Eu acho que no mesmo ritmo, talvez até mesmo mais acelerado. Até mais acelerado. Sabe por quê, Bob? Ou a gente faz isso de modo muito intenso,
ou fica para trás. Sim, as que não estão fazendo, na tua visão, estão ficando para trás. Estão ficando para trás. Ninguém. Hoje a moçada, quando chega na empresa e fala, peraí, como é que esse negócio aqui é tudo? Eu vou ter que bater continência para esse cara entrar aqui? Estou fora. Estou fora mesmo. E eles não querem Literalmente, ficar. é. Literalmente, não querem ficar, porque não foram criados assim. Não foram educados dessa maneira. Por que vai chegar numa empresa e ter que tratar, então, agora o chefe dele como se fosse o avô, o patriarca? Não existe mais isso, né? Não existe mais isso. Então, me parece que as empresas que não fizeram ainda, que não estão fazendo de maneira acelerada, já estão ficando para trás. Só para responder a segunda parte da outra pergunta que você me fez, eu falei do gestor, falava de humildade e respeito, acho também, do ponto de vista do jovem, também é assim. O jovem que está chegando nas empresas também, eu conto com prazer a história da Nestlé, que está com 90 anos aqui, e eu sempre falo isso. Se a gente tem 90 anos de existência, de sucesso, de ser uma empresa grande, uma empresa de sucesso, ou 140 no mundo, com sucesso, é porque antes da gente teve muita gente boa que passou. Sim. Muita gente forte que passou. Muita gente grande, que pensou grande, que investiu em produtos, em tecnologia e investiu em pessoas também. Hoje é a nossa vez. Hoje nos toca, né, a nós que estamos aqui, investir outra vez em tecnologias, em produtos, mas principalmente nas pessoas que vão fazer essa empresa ter mais esse salto de mais 100, mais cento e tantos anos, se Deus quiser.